Bem-vindos à videoaula sobre abordagem. Este vídeo foi desenvolvido com o objetivo de capacitar todos os policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar da Uti-City a realizar de forma correta e de acordo com os padrões estabelecidos pelo batalhão, o procedimento de abordagem veicular e pessoal. É de suma importância que as abordagens sejam realizadas de acordo com os padrões estabelecidos. Após a conclusão dos estudos, os policiais devem seguir o procedimento padrão demonstrado neste vídeo e descritos no manual de abordagem. Aqueles que cometerem erros graves poderão ser passíveis de receber punição. Nosso batalhão trabalha com apenas 3 tipos de abordagens, que são divididas entre Código 1, Código 2 e Código 3. Vou falar para vocês pontos que devem ser seguidos antes de uma abordagem. Toda abordagem deve ser feita quando houver motivo plausível perante o Código Penal. Bom senso e diálogo são essenciais nas abordagens. 2 requisitos são necessários para se iniciar uma abordagem: vantagem numérica e vantagem tática. Nunca abandone uma abordagem sem tê-la finalizado, mesmo que outra ocorrência, independente do nível, surja, a menos que haja ordens superiores ou prioridade. O indivíduo deve ser algemado caso apresente alguma ameaça à guarnição, a terceiros ou esteja em posse de itens ilegais. Sempre deve ser avisado ao indivíduo o motivo pelo qual ele está sendo algemado antes de fazê-lo. Dentre suas obrigações, o policial tem a responsabilidade de realizar revistas pessoais e veiculares. Agora iremos falar sobre legalidade de revista durante abordagens. Começando pela revista pessoal. A revista pessoal pode ser realizada em 4 situações que são elas: denúncia por característica, fundada suspeita, flagrante, uso de equipamento restrito militar e ocultação facial. A revista através de denúncia por característica ocorre quando há uma denúncia via central ou boletim de ocorrência informando características de um indivíduo ou de um veículo envolvido em algum crime. Caso bata as características, é identificado como motivo plausível de revista. Já a revista por fundada suspeita ocorre quando o indivíduo é encontrado dentro do raio de 1 quilômetro da ocorrência, dependendo também da variante como possível tempo de deslocamento e afins. A revista pessoal por flagrante é caracterizada quando o policial testemunha um crime, como o nome já diz, em flagrante. Sendo assim, não há contestação para a legalidade da revista. Para finalizar a legalidade de revista pessoal, nós temos o uso de equipamento restrito militar e ocultação facial, que são caracterizadas quando o policial avista um cidadão portando coldre, colete balístico e fazendo uso de máscara, ocultando o rosto. Agora irei explicar sobre a legalidade de revista veicular. Bom, a legalidade de revista veicular em uma QRU de tráfico de entorpecentes ou QRU de código 5, ocorre quando o indivíduo estiver em posse da chave do veículo envolvido na ocorrência ou caso você tenha total visão e certeza de que ele mexeu em seu porta-malas durante um acompanhamento ou abordagem. Já a revista em porta-luvas deve ser feita em toda QRU de código 2+. Hora de falarmos sobre revista feminina. Atentem-se ao procedimento adequado durante essa situação. O procedimento de revista em um indivíduo do sexo feminino deve ser realizado sempre por uma policial feminina. Deve-se sempre solicitar por uma policial feminina em QRV, caso haja necessidade de revista. Caso haja alguma disponível, a mesma deverá se deslocar até o referido QTH para realizar a revista. Caso não haja nenhuma policial feminina disponível no momento, o policial responsável deverá pedir a mesma para que coloque seus pertences sobre alguma superfície ou dentro de uma caixa, para que sejam conferidos. Caso a feminina não colabore, o policial deve conduzi-la até o departamento e deixá-la detida até que colabore ou que apareça uma policial feminina para efetuar a revista na mesma. Vamos agora falar sobre cada tipo de abordagem. Começando pela abordagem de código 1. A abordagem de código 1 é uma abordagem de trânsito de baixa intensidade. No entanto, mesmo sendo de baixa intensidade, é importante manter a atenção, pois essa abordagem pode evoluir para um código diferente dependendo das atitudes dos indivíduos abordados.
Durante uma abordagem de código 1, é necessário verificar algumas informações, como a situação do indivíduo abordado, se está sendo procurado pela Justiça, se há multas pendentes e verificar a situação do veículo, se está registrado em nome do abordado, se consta como veículo furtado, entre outros dados relevantes. Vamos ao passo a passo feito em uma abordagem de código 1. Primeiro deve-se sinalizar com luzes e sirenes da viatura para emitir a ordem de parada, podendo ser reforçada verbalmente. Após sinalização, devemos solicitar que o abordado encoste o veículo, desligue o motor, abaixe os vidros, permaneça com as mãos no volante, não utilize qualquer meio de comunicação, rádio ou celular, e não saia do veículo. Com a ordem acatada, mantenha somente o sinal luminoso ligado, facilitando assim a comunicação entre o P2 e o veículo abordado. Comunique pelo rádio o início completo da abordagem. Deve-se informar o código da abordagem, as características visuais do veículo, a quantidade de ocupantes e o seu local. Solicite apoio e aguarde a chegada, caso não haja QRR, dar prosseguimento à abordagem. O policial P2 deve desembarcar da viatura, passar por trás da QSV evitando ficar na linha de colisão, e se aproximar da porta do veículo onde o motorista está. O policial se apresenta, pergunta ao abordado se ele sabe o motivo da abordagem e explica o motivo. Solicite os documentos do mesmo como identidade, documento do veículo, checagem de multas ou débitos pendentes, situação do veículo e verifique se o indivíduo está sendo procurado. Dê as tratativas necessárias, como advertência verbal ou instrução, aplicação de multas, entre outras ações adequadas. Avise pelo rádio o fim da abordagem, informando o desfecho da situação, ou seja, QAP Central, código 4 na abordagem de código 1 do veículo brioso branco no QTH da praça. TKS o apoio de todas as unidades. Vale ressaltar que em uma abordagem de código 1 os ocupantes da viatura secundária devem desembarcar da QSV somente após a unidade primária ter desembarcado e tem como objetivo de cuidar do perímetro, auxiliando tanto na segurança da abordagem, quanto em qualquer interrupção de terceiros durante o procedimento policial. Já os ocupantes da viatura terciária devem permanecer dentro da viatura e devem estar atentos e prontos, caso o veículo abordado tente iniciar um acompanhamento. Vamos ao passo a passo em uma abordagem de código 2, médio risco. Deve-se sinalizar com luzes e sirenes da viatura para emitir a ordem de parada, podendo ser reforçada verbalmente. Com a ordem acatada, mantenha somente o sinal luminoso ligado, facilitando assim a comunicação entre o P2 e o veículo abordado. Solicite que o abordado encoste o veículo, desligue o motor e educadamente solicite que abaixe os vidros e mantenha as mãos no volante. Comunique pelo rádio o início completo da abordagem, informando o código da abordagem, características do veículo, quantidade de ocupantes e o local. Aguarde até que outra viatura chegue para prestar o apoio. Com a chegada da outra QSV, a unidade primária deve solicitar que o condutor do veículo abordado desça com as mãos para cima e se direcione até a calçada mais próxima para que a abordagem seja continuada. Após o abordado ter desembarcado do veículo, os policiais P1 e P2 da QSV primária desembarcam da viatura, se aproximam do indivíduo para algemá-lo e iniciam a conversa. Armamento letal sempre em mãos. Apresente-se. Pergunte ao cidadão abordado se ele sabe o motivo da ordem de parada. Caso necessário, explique a razão para ele de forma clara. Nesse momento, o policial inicia a revista e caso encontre algo ilegal, deve solicitar a perícia no local por 3 vezes. Caso não haja perito disponível imediatamente, o policial pode apreender os itens ilegais e posteriormente repassar para um perito, juntamente com as informações do incidente. Dê as tratativas adequadas. Se o crime for constatado, encaminhe o indivíduo para departamento de polícia. Se nada ilegal for encontrado, libere o indivíduo e peça desculpas por qualquer transtorno ocorrido. Avise pelo rádio o fim da abordagem, informando o desfecho da situação, ou seja, QAP Central, código 4 na abordagem de código 2 do veículo tal no QTH tal. TKS o apoio de todas as unidades.
Vale ressaltar que os ocupantes da viatura secundária e terciária devem se portar em uma abordagem de código 2 da mesma forma que em uma abordagem de código 1. Agora a última e não menos importante, a abordagem de código 3, alto risco. Sinalize com luzes e sirenes da viatura para emitir a ordem de parada, podendo ser reforçada verbalmente. Com a ordem acatada, mantenha somente o sinal luminoso ligado, facilitando assim a comunicação entre o P2 e o veículo abordado. Comunique pelo rádio o início completo da abordagem, informando o código da abordagem, características do veículo, quantidade de ocupantes e o local. Solicite QRR e aguarde a chegada do apoio. Após o apoio chegar, desça do veículo com a arma apontada para o abordado e solicite que ele saia do veículo com as mãos para cima e em seguida, deite-se no chão. Aproxime-se do abordado, apontando a arma para garantir a segurança de todos e informe que ele será algemado. Nesse momento, o policial inicia a revista e caso seja encontrado algo ilegal, solicita a perícia no local por 3 vezes. Se não houver perito em QRV, o policial pode apreender os itens ilegais e posteriormente repassar para um perito, juntamente com as informações do incidente. Dê as tratativas adequadas. Se um crime for constatado, encaminhe o indivíduo para departamento de polícia. Caso não seja encontrado nada ilegal, libere o indivíduo e peça desculpas por qualquer transtorno ocorrido. Avise pelo rádio o fim da abordagem, informando o desfecho da situação, ou seja, QAP Central, código 4 na abordagem de código 3 do veículo tal no QTH tal. TKS o apoio de todas as unidades. Diferentemente das abordagens de código 1 e 2, na abordagem de código 3, todas as viaturas devem desembarcar com armamento em mãos e em posição para, se necessário, fazer uso da força letal. Nunca retribua xingamentos ou falta de educação com civis, seja sempre cortês e profissional durante a execução do seu trabalho como policial militar. Aqui finalizamos o nosso curso de abordagem. Quaisquer dúvida que venham a ter podem estar consultando o nosso manual de abordagem ou algum dos instrutores. Obrigada pela atenção.